Aqui já tá. Começar. Aqui desenvolver. Eu vou falar hoje. Aí eles ficam aparecendo aqui, ficam chamando. Boa noite. Tá vendo que aparece, ó? Ó, oi, Luan. Boa noite. Oi, Luan. Entrou. Aparece lá. Gente, estou mostrando aqui para a doutora Clara como é que funciona, porque ela também está fazendo lá. Ela vai começar a fazer live, está fazendo vídeos, depois vocês procurem aí para seguir ela, acompanhar os trabalhos dela. Oi, Débora, boa noite. Oi. Esse aqui é mais difícil, né? Aqui. Olá, Débora. Gente, ainda nós vamos começar aqui. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a prevenção, né? O câncer, a importância da prevenção. Oi, mãe! A mãe entrou aqui, ó, Clara. Tudo jóia! Que saudade da senhora! A mãe tá sempre por aqui, ó. Lindo. Gente, aí eu vou mostrar aqui um pouquinho das caixas ainda para quem tá acompanhando aí na página. A gente lançou o curso online, tá? Essa aqui é uma das caixas que a gente está ensinando, algumas técnicas. Aí tem essa outra aqui, ó. Era surpresa, tá aparecendo. Tá? Essa é uma outra que vocês vão aprender no curso. E tem mais uma surpresa, que é um bônus, tá? Então, quem estiver comprando o curso, que tem pessoas que já adquiriram. Gostou, Débora? Então, tem gente que já adquiriu o curso, está fazendo. Eu quero saber quem... me manda mensagem dizer como é que está conseguindo fazer. Eu já criei o grupo do Face, que a gente vai ter um grupo secreto, né? E para a gente conversar e trabalhar juntas. E qualquer dia desse a gente já consegue entrar em contato uma com a outra. Oi, Dilmar! Oi, tá aqui. Oi, Dilmar! Então, essa daí que é uma das caixas, tá? Vocês vão aprender a fazer todo o trabalho dentro e fora. E todas as técnicas dessa outra caixinha que a gente falou um pouquinho na outra live que a Camila teve aqui. A gente falou dessa caixinha um pouquinho também. Calma, eu tô competindo com o João. Você ganha, João. Só ele. Gente, aí eu trouxe um pouquinho aqui as minhas caixas para mostrar. Quem quiser saber mais informações do curso, pode mandar mensagem que a gente conversa um pouquinho. Então, a Clara tem vindo aqui porque, como a gente já conversou um pouco quando a Camila esteve aqui, né? Que ela falou um pouquinho do que estava acontecendo com ela, o que ela estava passando. A gente está nesse mês Esse mês, agora de outubro, é dedicado às mulheres, né? Prevenção do câncer de mama. E a mãe entrou lá agora. E aí, para lembrar um pouquinho, que eu comecei mesmo fazendo artesanato, né? Por causa disso, depois que meu pai faleceu, uma doença que ele teve muito séria, que foi o câncer. Foi muito rápido. Quando eu voltei de lá, que eu tinha ficado ajudando ele a cuidar dele, eu voltei e comecei a fazer meu artesanato. E gostei muito, me ajudou demais, né, a passar por tudo que tinha acontecido, a superar isso. E aí agora, eu tenho feito esse trabalho todo com artesanato. E por que não, né? Assim, é um mês já que é dedicado a isso, a gente tem que falar muito sobre isso, né? Sobre o câncer de mama, prevenção, como a Camila teve falando um pouquinho da superação, do jeito que ela, né, conseguiu, estava superando isso tudo. Hoje foi a cirurgia dela, a gente ainda não consegui saber como é que ela tá. Quando eu souber, eu posso botar aí nos comentários depois. Hoje foi, então, a cirurgia da Camila. Espero ela logo de volta aqui para nos contar um pouquinho como é que ela tá. Oi, Maria Olália. Boa noite. Oi.
E aí veio a Clara hoje aqui, que é uma amiga também, a doutora Clara, que eu esqueço de chamar de doutora. Não, por favor. Mas é a doutora Clara, ela é minha amiga e ela veio falar um pouquinho sobre a prevenção, porque ela vai se apresentar e vai falar para vocês no que ela trabalha, falar um pouquinho do que ela faz, né? E como para fazer a prevenção. Você, Clarinha. Obrigada. Oi, gente, tudo jóia? Meu nome é Clara, sou médica, eu sou cirurgiã plástica. Eu trabalho lá no Hospital de Base, no serviço da cirurgia oncológica. E lá a gente faz as reconstruções da cirurgia oncológica. E dentre elas, tem também a reconstrução de mama por causa do câncer de mama. E aí, quando a minha querida amiga Marjorie me chamou para fazer essa live, aí para poder conversar sobre essa questão do Outubro Rosa, dessa conscientização, né, que acontece nesse mês de outubro, sobre o câncer de mama. Isso é muito importante, porque toda a mídia, todo mundo passa a falar sobre isso, passa a lembrar da importância das mulheres de poder se cuidar, de se examinarem. Então, tem tudo isso, é muito importante, assim como também o Novembro Azul, que depois a gente pode falar. Ou seja, todas essas formas, o câncer, como a Marjorie falou, do pai dela, tudo, tem que cuidar, tem que se prevenir, tem que tratar. O diagnóstico precoce aumenta muito a chance de cura. E sobre o câncer de mama é o câncer mais frequente nas mulheres. Ou seja, dentre os cânceres, a maior incidência de morte é por causa do câncer de mama. Não existe uma prevenção, que nem todo mundo fala, assim, porque não é como no câncer de colo de útero, em que a maior é causada pelo HPV. E o HPV existe uma vacina, que você consegue prevenir o HPV e, assim, evitar o câncer de colo de útero. Não é bem assim. O câncer de mama, na verdade, você consegue uma detecção precoce. A detecção precoce, ela é feita através do autoexame, tudo, essa conscientização do corpo da mulher, mas também indo ao médico. Toda mulher precisa de um ginecologista, de um mastologista, para poder fazer o exame, que vai ser a consulta médica, associada com também os exames de imagem. E os exames de imagem vão ser, geralmente, ultrassom é o mais frequente. Ultrassom até 35, 40 anos, depois a mamografia. Ultrassom, porque nessa época a mama é mais densa. Depois ela vai ficando mais gordurosa e aí a mamografia vai vir melhor. E o que mais? Clara, e a Camila, por exemplo, ela teve agora com 29 anos. Como é que fica sabendo? Só fazendo toque mesmo, isso? Pois ela começa a fazer... Porque, geralmente, quando a gente vai consultar, dizem que não precisa fazer o exame, né? Fazer a mamografia, essas coisas assim, quando a gente é mais nova. Eu me lembro que todas as que eu ia dizer que não precisa. Uma vez por ano, é recomendável fazer a mamografia, o ultrassom de mama. Desde quando você é nova, hoje em dia tem mudado bastante. Então, já se preconiza fazer ultrassom em mamas mais jovens mesmo. E essa questão da incidência aumentada do câncer em pessoas jovens tem também sido uma tendência muito nova, que não acontecia tanto antigamente. Tanto que ainda a maior parte do câncer de mama ocorre em mulheres acima de 50 anos. Mas você já vê uma incidência grande hoje de pacientes novas, como é o caso da Camila, com câncer de mama. Que geralmente tem que investigar, aí eu precisaria conversar com ela, mas tem um componente familiar importante que precisa ser investigado, que precisa ser questionado. Porque o componente familiar faz com que você herde uma questão genética mesmo, do BRCA, que às vezes precisa ter um aconselhamento genético por causa disso. Aí teria que ver, por exemplo, alguém na família dela, especialmente de primeiro grau, tem isso? Tem história de câncer? Eu nunca ouvi ela falar, na verdade, se tivesse alguma coisa. Aí aumenta, aí você é considerado assim, como se fosse um fator de risco, para você começar já essa investigação precoce. Aí você começa mais cedo. E se não tem nada, só fazendo o exame? Porque, na verdade, ela estava deitada na cama e passou a mão sem querer, assim, estava se tocando e percebeu, entendeu? Foi o jeito que ela percebeu. Primeira foto. E a outra, ultrassom. Por isso que tem que ir de todo jeito. Agora, a época ou a periodicidade do exame do ultrassom, quem vai definir vai ser mesmo o ginecologista ou o mastologista. Por isso que de todo jeito, geralmente, é uma vez por ano.
assim como uma mamografia. Mas isso pode ser encurtado ou passa de 2 em 2 anos, dependendo da história. Mas é só o acompanhamento mesmo que vai poder dizer, sabe? Aí tem que ver essa questão, que a parte familiar é a minoria, mas o câncer geralmente tende a ocorrer mais precoce, ele tende a ter esses componentes que tem que investigar na genética, sabe? Então tem essa questão toda. A mamografia começa a partir dos 40 anos, se a mulher não tem fator de risco, considera fator de risco como uma história anterior de câncer ou uma história familiar. Aí, se ela tem isso, aí vai começar a mamografia com 35 anos. Começa mais cedo, o rastreamento. E a ressonância também. A ressonância de mama, ela tem umas indicações bem precisas, mas uma das indicações é uma história familiar de câncer de mama ou uma história de câncer que vai fazer com que ela faça a ressonância também. Porque senão, precisa, no geral, só a ultrassom mesmo. Porque eu lembro que toda vez que eu ia consultar, eu sempre perguntava, né? Aí, porque o Gilmar ficava muito no meu pé, né? Aí diz assim, você tem que ir lá, já consultou, já pediu o exame? Eu digo, já pedi, mas ele disseram que não pode fazer. E aí, claro, depois que aconteceu isso com meu pai, tudo aí, eu fui, expliquei a situação aí, eu comecei a fazer o exame, todo ano fazendo o exame. Porque aí passou a ter uma história familiar de câncer na família, e porque aí também, te acompanhando, você estava mais nova, tudo, aí de repente você podia espaçar isso para de 2 em 2 anos, ou de... Aí, realmente, na conversa, o médico ia ver a necessidade de fazer o ultrassom. Entendi. Gente, vocês têm alguma pergunta? Oi, Sarinha. A Sara entrou. Aqui entrou a Larissa, do Filtro Mágico. O Jefferson tá aqui. Oi, Jefferson. As fãs do Jefferson. É um fofo, né? Ele Ah, o Jefferson entrou agora aqui. Jefferson, tu perdeu. Vai ter que voltar para ver a live. Tu perdeu o beijo que Clara te atirou e nós estamos dizendo que a gente é tua fã. Muito fofo. Tem mais alguma coisa, Clara, que tenha anotado então, pra gente? Que eu falei da questão dos fatores de risco. O fator de risco genético é esse fator de risco que não é modificável, é uma história familiar. E tem o fator de risco não genético, né, não hereditário, que é uma questão dos hábitos de vida. Então, o que predispõe, aumenta o risco, aumenta o risco. Alimentação errada, então uma alimentação baseada em frutas, verduras, aquela alimentação saudável, diminui bastante a ocorrência do câncer. Também, tabagismo. Chegou atrasado. Assiste de novo, Jefferson. Compartilha aí, gente, para outras pessoas verem, assistirem depois. Clarinha tá dando dicas aqui, ó. Também, sedentarismo, não fazer exercício físico também, porque aumento de deposição de estrogênio, tudo no corpo, e todos esses fatores relacionados ao aumento de estrogênio, a menstruação muito precoce, a menopausa muito tardia, anticoncepcional, estão relacionados também com esse aumento da incidência. E o tabagismo sempre, assim, nunca é uma coisa boa. Tem essa questão. Lembrar que homem também pode ter câncer de mama. É 1% da população, mas trata igual o câncer quando ocorre na mulher. Então, assim, tem tudo isso. Oi, Liliane. Liliane tá aqui, ó. Beijo. Linda. E é isso, né? Assim, de ter esse cuidado, desse autoexame que nem está contando da Camila. Faz toda a diferença. Porque é uma doença que tem cura. Se ela for diagnosticada precocemente, assim, a chance de cura é grande, assim. Mas depende, então, dessa conscientização, desse autocuidado, para poder... Oi, Heloísa, boa noite. Ela vai um abracinho. E o que mais? Quais são? Importantíssimo. O que você vai buscar, né? Você tá fazendo lá o exame, o que você vai buscar? Vou contar. Clara anotou algumas coisinhas aqui pra gente não esquecer de nada, gente, porque essa conversa é muito importante hoje, tá? Então prestem muita atenção. No exame, quando a mulher está se examinando, ela precisa observar algumas coisas. Por exemplo, um nódulo, que você contou da Camila, um nódulo duro, um nódulo fixo, geralmente ele é indolor, então é uma suspeita. Pode ser que seja bem importante. O que é o câncer, gente? É um tumor maligno. Os tumores que acontecem, esses nódulozinhos do nosso corpo, podem ser benignos, malignos. E aí tem que ir para o médico, porque ele vai
analisar, perguntar, ver os exames que precisa para poder definir isso, para poder definir o diagnóstico. Então, um nódulo é um tumor. Pode ser benigno, a maioria pode ser maligno e precisa de tratamento precoce para poder ser curado. Depois, também, a questão da pele. A pele com um aspecto assim alaranjado, casca de laranja, retraído. Também, pelo mamilo, assim, não é normal, assim, precisa ser investigado. E os gânglios, que é aquela coisa da íngua. Embaixo do braço, no pescoço, aqui supraclavicular, aqui região cervical, dá uma analisada. Até amidalite pode dar uns nódulozinhos, mas é diferente. É um que não passa, assim, que já tá, não tem uma história de infecção das vias superiores, sabe? Aí espalpou alguma coisa embaixo do braço. Aí precisa ter também de ir ao médico para poder examinar e investigar. Entendi. Aí minha prima teve assim, com um pescoço, tipo, algumas coisas sendo uns nódulos. Assim. E aí vai ver se é só um gânglio, ou porque como a mama, o primeiro lugar que ele drena é para a axila, então acaba aumentando, assim, sabe? E aí tem alguma coisa, vai repercutir, e aí precisa ver. Entendi. Gente, vocês têm alguma pergunta? Oi, vizinha. A Roberta tá aqui. Ana. Boa noite, sejam bem-vindas. Gente, vocês têm alguma pergunta? Querem tirar alguma dúvida? Aproveitem que a doutora Clara está aqui. Eu dou uma travadinha, tu viu? Doutora Clara. Ela é doutora Clara, gente. Eu não acostumei falando doutora Clara, porque eu não conhecia ela como doutora. Oi, Aninha. Boa noite. Ó, a Glaucia disse que é assunto hiper mega power, verdade. Obrigada, Glaucia. É verdade, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque isso é muito importante mesmo. A gente precisa se cuidar, né? E não é só mulheres, não. A gente está falando sobre outubro rosa, foi chamado e tal, mas agora a gente tem novembro azul. Então, tudo que, como disse a Clara, homem também tem, né? Câncer de mama 1%, mas a gente tem que se cuidar. Oi, Raíssa, boa noite. Então, mais alguma coisa? Claro, tu quer falar um pouquinho do teu trabalho? Que tu já falou, né? Quer falar mais? Da cirurgia oncológica. Não, então, aí dessa parte da reconstrução de mama, por causa do câncer, para avaliar, o melhor é a reconstrução imediata, porque faz bem até para a autoestima da mulher, já sair lá com a mama, tudo, assim, fica muito bem. Mas isso depende muito de conversar com o mastologista, da programação cirúrgica, tudo. E qual é o grau, isso também, qual é o prognóstico do câncer? Vai depender do estágio da doença, porque uma vez que foi diagnosticado, ele precisa ser estadiado, que é ver ali o tamanho, se tem infiltração, se tem metástase, tudo isso. Isso vai depender desse estadiamento e vai depender também da agressividade do tumor. Isso também tem tumores que são indolentes, crescimento lento, tanto que existem, não é só um tipo de câncer de mama que existe, existem alguns tipos de câncer de mama dentro de uma classe principal. E aí alguns são bem mais tranquilos, é lento, outros são bem mais agressivos. Então também isso tudo vai interferir. Depende. E o câncer de colo de útero também, muito importante. Esse tem a prevenção com a vacina, por causa do HPV. Não é o único motivo do câncer de colo de útero, mas é o principal. Mas também no cuidado, ir ao ginecologista, fazendo preventivo. Porque o câncer de colo de útero, no geral, ele é bem lento. Ele é bem lento para desenvolver. Então, o diagnóstico precoce, a chance de cura é enorme, assim. E faz toda a diferença também na expectativa de vida, né, dos pacientes. É assim. É bom saber, né? Porque o que acontece? A gente, às vezes, com vida corrida, trabalhando, não sei o quê, a última coisa que a pessoa vai é consultar, né? Vai deixando tudo por último. Sente uma dorzinha, não, eu aguento, passa e tal, deixa, depois eu fazer tal coisa. Só quando a pessoa tá no último, morrendo de dor mesmo, que ela vai procurar, né? E essas coisas, geralmente não sente dor, não é isso? O câncer. E aí a pessoa não vai sentir, quando vai, já tá. Demais, né? Por isso que, mesmo fazendo o autoexame, é bom marcar naquele calendário
um mês do ano em que você vai ao médico, porque isso te força a lembrar que você vai cuidar de você e lá você vai fazer esse rastreio, assim, como um todo. E que, realmente, lembrar do espontâneo, é muito difícil. Porque a pessoa geralmente sente a dor, aí vai procurar o médico, às vezes vai na emergência, coisa assim, mas essas outras coisas passam, às vezes, quando a pessoa percebe, nossa, já passou um ano, passaram 2 anos e a gente não percebe que passou tão rápido, né? E que não fez o É exame. engraçado que, gente, a gente Tem faz que ficar marcando mesmo. Tem uns tumores que chegam lá, que aí você vira e fala assim, especialmente, porque os nossos são mais tumores de pele, de mama, essas coisas assim. E aí você fala assim, mas como é que chegou nesse tamanho assim, sabe? Tirando a parte que o serviço público tem todas as limitações para acesso. Também tem quando você conversa, que o paciente no começo achava que não era nada, assim, sabe? E foi deixando. E só na hora que começou a incomodar mesmo, que ele procurou. Isso porque a gente está falando de uma lesão externa, está falando de um câncer de pele, um vaso celular, espino, alguma coisa assim, um melanoma. Imagina quando tá dentro, assim, um câncer de colo de útero, um câncer de mama, que aí Só sentir alguma coisa. a não ser que realmente comece já com a casca de laranja, que é um dos tipos de tumores, assim. Aí você vai ver, ou uma secreção verde, aí você vai, tem alguma coisa. Mas, tá vendo? É preferível já marcar para poder. Tem por isso a prevenção, né? É difícil mesmo. As pessoas quando ficam sabendo já tá tarde, né? Deixa eu ver, a Aninha mandou uma. Oi, Rafael. O Rafael entrou, tá aqui. O Rafa. Somente fazer os exames de mama após os 40 anos? Perguntou a Ana. Não. Ou é necessário fazermos antes? Então, é importante fazer antes, conversar com um ginecologista ou mastologista para ver esse período. Mas, no geral, de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos, vai fazer ultrassom. Que nessa fase, antes dos 40, a mama é mais densa, a mamografia não vê bem. Ou 35 anos, começa com 35 anos a fazer a mamografia quando tem fator de risco. Aí começa com 35. Alguém tem mais alguma pergunta? Ela tem 2 filhas, de 18 e 27 anos. Ultrassom de mama. Vai ser a melhor forma, vai ao médico, vai ao ginecologista, ele vai solicitar um ultrassom. E aí, 18 anos, de repente, 2 anos, em cada 3 anos, assim, sem fator de risco, nenhuma história na família, que dá para. Mas já tem, vai fazer o primeiro e guardar e aí acompanhar depois disso, sabe? Não tem nada, não precisa. Tem, então, pode disfarçar mais. É assim. E esse exame, mesmo que o médico não indique, ela pode pedir para o médico, ela sabendo, eu quero fazer ultrassom de mama, ela pode pedir para o médico. Porque assim, o médico, no geral, ele vai seguir protocolos, né? Ele vai seguir, existem protocolos, com toda a parte de estadiamento, de câncer, diagnóstico, tratamento. Então, ele vai seguir para não pedir nem excesso, nem faltando. Se for fora do protocolo, aí tem que ser uma conversa mesmo. Tá, entendi. Gente, alguém mais tem perguntas? Oi, Drica, boa noite. Danilo. Que show vocês duas. Gente, eu tô gostando de fazer essas lives que estão vindo todas as minhas amigas aqui. Teve Camila, agora Clara. A Sarinha não quis, Sarinha aceitou, mas depois ficou com medo. Acho que o pessoal foi a gente ia beliscar ela aqui. A Catita teve aqui. A Ana agradeceu. A Ana, uma hora vai vir aqui, né, Ana? Porque eu fui sorteada na página do Face da Ana, depois eu vou contar para vocês. E aí um trabalho que ela fez lindo, 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 gente. E eu ganhei. Então eu vou mostrar, talvez semana que vem, vou mostrar um pouquinho o Dr. Breno. Conhece? Gente, o Dr. Breno é marido da Clara, pra quem não sabe, também médico. Então, a Breno uma hora também vai ter que vir aqui, né? Vamos combinar. Vem aqui depois. Tá. E o Danielzinho tá assistindo aí, Breno? Boa noite. Danielzinho tá por aí? Gente, a Clara tem um filho lindo, lindo, lindo. Sou apaixonada pelo Danielzinho, desde que ela ficou grávida. Ela falou, gente, bom demais. Beijão. Beijo. Tá lá na mãe dele. Gente, alguém com mais perguntas? Então, acho que era isso. A gente vai finalizar. Breno, tu vem aqui? Vem tomar café. Pois é, uma delícia. Uma delícia. Parece.
Gente, então acho que é isso. Se vocês têm mais alguma pergunta, a gente vai encerrar. Vocês compartilhem o vídeo, tá? Para outras pessoas assistirem, para tirar dúvidas das pessoas. Quem tiver, às vezes, vai passando, como a gente comentou, que vai deixando e não faz exames. Ah, então tá. Vamos buscar a doutora Clara. Então tá. Fica mais o Jefferson. Jefferson tem que vir uma hora aqui, Jefferson. Fazer florzinhas, querida Liliane. Tem mais alguma coisa? Claro, tu falou sobre tudo. Prevenção, diagnóstico, Obrigada, Liliane. sintomas. Essa parte, assim, principal. Ah, obrigada. É minha amiguinha, gente. Ela é demais, Clara é o máximo. Então, a doutora Clara já vai nos deixar, porque ela já falou um pouquinho, explicou. Nossa, Jefferson, a gente vai perder, porque a Clara ela não vai. Ai, meu Deus do céu. Não sei fazer artesanato, gente. Gente, a gente vai ter que colocar. O Jefferson Qualidade. colocou aqui que ia fazer artesanato com nós duas. Ai, meu Eu Deus. quero botar a Clara a fazer. Uma hora ela vai fazer, tu vai ver só. Vamos apertar ela, Jefferson. Tu vem fazer florzinha aqui comigo. Ó, as florzinhas da caixa, que a Liliane já andou metendo à frente. É verdade, Frente. esse é um desafio. Viu? Ela vai vir Estimula fazer a uma hora comigo. criatividade, vamos Oi, fazer. Mabel, linda, boa noite. Não, Mabel, depois tu assiste, não te preocupa não. Depois manda uma notícia como tá tua irmã, tá? A Mabel também tá com a irmã dela doente no hospital, câncer também. Foi liberado ontem, teve alta ontem. Foi. Então, ó, vem fazer a caixinha com a gente, Jefferson, fazer florzinhas. A Liliane tava dando no pé, fugindo. Super chiquezinha, a Ana falou. E aí a Clara também, ó, a gente aperta ela uma hora, ela vem fazer caixinha. Só marcar, tá? Então tá, gente, é isso, tá? Boa noite, curtam aí, ó. Vou fazer Desafio do artesanato. Vamos, vai ser ótimo. Aí, Ó, Jefferson tá desafiando aqui, ó, a doutora Clara a fazer artesanato. Vamos Ótimo. fazer, vamos botar a bom Clara isso, pra ó, fazer. pensar fora da caixa, literalmente. Então achando que ia ficar, né? Vamos, vai ser assim, a gente faz. Danielzinho Como é que ajuda. até Daniel vai saber mais. Assim. Danielzinho vai ajudar, com certeza. Vamos marcar. Pronto, acabou. Então tá. Olha, a gente marca e a gente vai gravar e vai mostrar aqui depois, hein? Vamos ver o que vai dar. Pode colocar mesmo. O Breno tá falando que pode, ó. Se lascou, né, Breno? Ixi. Imagina eu. Assim, A gente vai gravar isso, vai gravar e vamos colocar aqui na página. Porque isso ninguém pode perder. A gente, é claro, fazendo uma florzinha dessa, ia ser demais, eu ia amar. Não, já tá combinado. Pronto, vai ser. Oi, Angelita, boa noite. Então tá, gente, curtam aí, compartilhem. E quem não puder, que tiver entrado agora, assiste lá de novo, o vídeo vai ficar salvo na página, tá? É só voltar e assistir. Se não puder assistir agora, compartilha ele, que vai ficar na sua própria página ali, na página inicial do seu Facebook, e aí depois pode assistir qualquer horário, tá? Boa noite, gente. Obrigada a todos que estiveram aqui. Beijo, obrigada. E compartilhe para outras pessoas assistirem. Obrigada. Obrigada, Clarinha. Ó, vou desligar aqui.